Eu cheguei muito cedo na Câmara Federal, fui constituinte aos 26 anos de idade, e havia um lugar que era disputado quase que fisicamente pelas novas gerações, mas também por alguns jamais experimentados políticos, mas principalmente pelos mais novos que ali chegavam. Era o lugar ao fundo do plenário, do seu lado esquerdo. Era exatamente, agora você lembrará, a cadeira ao lado de José Richa. Eu me lembro que nós ficávamos esperando alguém levantar para rapidamente podermos sentarmos e sermos brindados por alguns minutos que fossem da serenidade, da inteligência e da sempre disposição ao bom conselho desse extraordinário homem público. Eu havia conhecido José Richa antes, quando ele proporcionou, ao lado de Tancredo Neves, em 1982, quando ele disputava o governo de Minas, meu avô, ao lado de Franco Montoro, deputado Duarte, que disputava o governo de São Paulo, e também de Leonel Brizola, que não era do MDB, mas fazia parte daquele agrupamento de homens públicos de grande expressão, ele candidato ao governo do Rio de Janeiro, que nos ajudaram a construir as primeiras pontes para que nós pudéssemos ver o Brasil se reconciliando com a democracia e com a liberdade. Nós não costumamos, isso é da natureza humana, valorizar muito a prata de casa, aquilo que nós mesmos vimos acontecer próximo de nós. Pois eu trago aqui o testemunho lá das montanhas de Minas. A eleição de José Richa ao governo do Paraná teve, para a reconstrução da democracia no Brasil, a mesma importância da eleição de Tancredo Neves ao governo de Minas e de Franco Montoro, governador de São Paulo. Ali, pela primeira vez, os brasileiros, com os instrumentos que lhe colocaram as mãos, porque não tínhamos ainda, como todos lembramos, a eleição para a presidência da República, disseram que queriam o fim do regime autoritário. E foi a liderança política de homens como José Richa, como disse Montoro, Tancredo, também Brizola, Ulisses Guimarães e Teotônio, para citar aqueles de maior expressão que nos possibilitaram, ao lado de tantos outros como Euclides Scalco, que o Brasil deixasse para trás o tempo turvo e negro do regime autoritário e da opressão. Mas assim como Tancredo nos deixou, anos depois José Richa, nós todos ficamos, Beto, Álvaro, senhoras e senhores, convencidos, e eu trago comigo isso de forma absolutamente enraizada no fundo da minha alma, a crença de que a política feita por homens como eles, e a política que tem sido feita por nós, Beto, com seriedade, com responsabilidade, com dignidade e altivez, é o mais valioso que um instrumento que uma sociedade tem para avançar, para minorar o sofrimento daqueles que mais precisam e para permitir que a esperança, não o medo, a esperança volte a ocupar os lares de todos os brasileiros. Me encontro aqui hoje, ao lado de vocês, reverenciando um dos homens pelos quais mais nutri admiração durante toda a minha vida. Isso é um presságio, um sinal de que, sob a égide dos exemplos de Richa, de Tancredo e de tantos outros brasileiros, nós saberemos olhar para o futuro com a mesma altivez e com a mesma coragem que jamais lhes faltaram, para dizer que nesse momento é hora também de romper com estruturas como eles romperam lá atrás, e no Brasil permitir o reencontro da cidadania brasileira com um tempo onde ética e eficiência possam caminhar juntas, como já acontece no Paraná, mas precisa urgentemente acontecer no Brasil. Viva José Richa, viva a boa política, viva o futuro do Paraná e do Brasil. Muito obrigado.